O São Paulo consegue uma vitória importante contra o Atlético do Paraná, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Mas nós temos aqui algumas situações que estão rolando no Tricolor e, sobretudo, de lembrar do mercado de futebol, de transferência, o que o São Paulo tá fazendo e onde que está errando. Por exemplo, o São Paulo tá buscando por lateral direito ainda. Ontem o Mike estreou, falaremos sobre isso aqui agora. A busca pelo meia, Rodriguinho que nasce pro futebol, André Silva, e falar também sobre o Elan Ricardo, eu vou trazer uma atualização aqui sobre o Elan Ricardo. E além disso, falar sobre a busca agora que pode rolar por um lateral esquerdo, tá? É isso, você não ouviu errado. A busca por um lateral esquerdo no Tricolor. E aí, agora vamos trocar uma ideia sobre tudo que tem no São Paulo Futebol Clube, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse likeão aí, se inscreva aqui no canal também, faça parte comigo desta família que somente cresce neste mundão, nesse universo de São Paulo Futebol Clube. Eu quero começar falando do Ferreirinha, que hoje ele pratica no São Paulo 3 funções, né? Ele faz um ponta esquerda, ele faz um ponta direita e faz também um segundo atacante com extrema maestria, chamando marcadores do Atlético Paranaense pro drible na ponta esquerda e também na ponta direita, o que era um fator basicamente inédito. E aí também ele tem jogado como um segundo atacante, ontem faz um gol entrando na diagonal, recebendo o passe ali rasteiro do Rodriguinho, que daqui a pouco a gente fala do Rodriguinho, mas o Ferreirinha, ele faz um gol ali lindo, entrando na diagonal, aparecendo como elemento de surpresa, por trás de centroavante, vindo na área, saindo, atacando espaço vazio, tirando marcadores da sua marcação somente no gingado corporal e velocidade. O cara é monstruoso. Conseguiu fazer outro gol, perfeito. Tinha feito gol já contra o Fluminense no último jogo. Faz o gol agora contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tinha dado assistência pro Marcos Antônio, que tocou pro Luciano contra o Juventude. O cara é imparável. Temos hoje na figura do Ferreirinha alguém imparável, incomparável, monstruoso, gigantesco. Ferreirinha hoje, o Luciano, ele vinha sendo talvez o jogador mais importante do São Paulo no ataque, né? Porque falar de mais importante, você desconsiderar o Arboleda, desconsiderar o Marcos Antônio, é sacanagem também. Então vamos, o Rafael, goleiro, vamos pensar no ataque. O Luciano vinha sendo o cara mais importante desde que o Crespo chegou. E é comum isso, né? Quando o Diniz chegou, o Luciano roubou a cena, foi o mais importante de todos. Depois o mais importante com o Zubeldia no começo daquela trajetória do Zubeldia. E agora com o Crespo, na chegada do Crespo, o Luciano se mostra de novo o cara mais importante. Só que o Ferreirinha, ele tá também destoando. E pegou mal agora pro André Silva, né? O André Silva, ele jogou pelo São Paulo e ele teve a chance de pegar um Atlético Paranaense que briga pra não cair na Série B. Sabia disso aí? O Atlético Paranaense do Dairama, ele tá tentando se reformular. Nem tem um time dos piores do Brasil, não. Só que ele está brigando pra não cair pra Série C. C de casa, C de Castelo, sei de casa. Então assim, como que pode o São Paulo olhar pro Atlético misturado, quase que um reserva, caindo pra Série C e falar, legal, é um timaço e tal. Não era um timaço ontem. E aí o André Silva entra pra jogar, sabe, descansado, totalmente inteiro e jogou mal demais. É um São Paulo do Crespo, um São Paulo que joga por música, um São Paulo que no ataque ele vai muito bem. O cara recebe alguns passes assim excelentes, como um passe de Pelé que o Ferreirinha deu ontem, aquele 3 dedos lançado rasteiro pro cara só correr e fazer o gol. Ele tá atrapalhando a jogada. O André Silva hoje, ele tá mal. Então o Luciano tem tirado a vaga dele como centroavante e jogado o ataque do São Paulo com o Crespo, Ferreirinha e o Luciano, e não mais um centroavante de ofício. O Crespo tira a nota 10. Crespão da massa tirou 10. André Silva hoje tem que ser banco mesmo. O Dineno pode até tirar a posição dele agora no Brasileirão, porque o Dineno não pode jogar na Copa do Brasil. Já tinha jogado pelo Cruzeiro, não fez 7 jogos, por isso ele pode jogar no Brasileiro. Mas a verdade é que o André Silva hoje, se arrumar um timinho pra jogar por aí, uma propostinha boa, e o São Paulo conseguir aliviar o caixa, vender bem, o São Paulo conta com a volta do Caleri, talvez ano que vem. Conta com a volta do Rian Francisco, talvez ano que vem. Mas pra este ano aqui, ele tem o Dineno e também o Luciano, que fazem a camisa 9. Aí tem o Tapia, Lucas Ferreira, Ferreirinha, Luca, muito atacante, muito mesmo, pra ficar se preocupando se o André Silva vai ser vendido ou não. Não é, o que é que vem do cara? Não é isso não. Acho que ter um jogador no São Paulo é mais importante. Tô pensando pela falta de espaço, pelo futebol que ele tá jogando e a grana que ele pode render. Se você me perguntar hoje, mas você confia no Dineno? Não. De jeito nenhum. Até que o Dineno entre pra jogar e jogue, hoje eu não confio. Confio no Luciano, no Ferreirinha, até o Tapia hoje tá melhor do que o André Silva e o Dineno. Então pensar por esse lado aí, o André Silva tem que ficar. Mas se for render uns 20 milhõezinhos, que mal tem, né? Aí o São Paulo pode tentar também alguém da equipe de base e vamos pra cima. Gente, olha só.
Apesar da estreia do Mike, o Mike entrou e ele teve uma participação discreta. Talvez melhor do que o Cedric Soares, que não consegue fazer absolutamente nada. Ah, Juba, mas o menino lá errou 2 passes, o Mike. Errou mesmo. Igualzinho o Cedric. Ah, mas ele não subiu e cruzou a bola como... Verdade. Igualzinho o Cedric. Ah, mas no sistema defensivo. Não, aí ele foi melhor que o Cedric, né? Aí ele foi melhor também do que o Cedric. Ele conseguiu marcar. Para com isso aí também. O time do Atlético Paranaense, a única força que tinha era quando o Patrick Pantera, o ex-São Paulo lá, ele ia pra esquerda. E o Mike tava por ali, resguardando posição, segurando, fazendo a base ali pra o São Paulo conseguir jogar. Então, olhar pro Cedric Soares hoje e pro Mike, eu tenho uma visão muito clara. Um deles já não dá pra esperar mais nada e o outro dá pra esperar tudo. É simples assim. O Mike foi bem? Não. Entrada discreta, totalmente compreensível, normal demais pra um cara da base que faz a sua estreia numa Copa do Brasil, oitavas de final, onde não pode piscar o olho, que também dá problema, e aí eu vou... Não, o Mike não foi bem. Foi bem sim. Foi brilhante? Não. Igual o Cedric, não tem meias palavras. Não tem meio termo aqui. Não foi brilhante, mas foi igual o Cedric. A diferença é que não vai cansando, não vai parecer que tá correndo na subida. O Cedric corre na subida, pela idade dele, pelo histórico de lesão. Não cruza uma bola correta, todas em baixinha, cruzamento de primeiro pau, cruzamento rasteiro. Não é um cruzamento rasteiro igual do Rodriguinho pro Ferreirinha ontem, não. Não, é um cruzamento na meia altura. Ele tenta erguer a bola e a bola não sobe. Então, Mike. Não tem conversa. Esse Cedric, infelizmente, ele é horroroso. E aí o São Paulo tem que buscar talvez um lateral direito, hein? Não dá pra contar somente com o Mike pros próximos jogos. A carga de jogos é pesada. O São Paulo poupou ontem, que pra mim foi um erro de estratégia. Como assim você poupa na Copa do Brasil? Se o São Paulo perder pro Inter fora, e daí? O próximo jogo é a vitória em casa no Brasileirão. Não tem problema nenhum. Ah, perdeu pro Inter fora. Meu amigo, pode perder até com o time completo. Tinha que ter jogado tudo com o Atlético Paranaense ontem. Não importa, podia pôr o reserva contra o Inter e depois jogar tudo contra o Vitória. Aí você ia pegar o Atlético já tendo meio que garantido a classificação. Agora deu tudo errado. Agora o São Paulo tem a obrigação de ganhar do Inter do fora, que senão tá ferrado. Tem a obrigação de ganhar do Atlético, depois tem a obrigação de ganhar do Vitória. Era só ter ganhado bem ontem. Podia até perder pro Inter no fim de semana e ganharia do Vitória depois e zerou. Tá tranquilo. Estrategicamente, pra mim, foi bem incorreto, bem mal feito. 2-1 ficou pouco, mas vamos lá. Qual que foi o grande problema de ontem? O Wendel sofreu uma contusão que aparentemente... O São Paulo acho que não divulgou até o momento agora que eu tô aqui. Não divulgou ainda o que rolou, mas deixa eu te atualizar aqui. Olha só, o negócio ficou feio. Por que tá acontecendo? O Enzo Dias tá jogando meio que sozinho na lateral esquerda. Quando o Wendel começa a dividir o holofote com ele, começa a dividir a responsa com o Enzo Dias, o Wendel vai lá e puxa o posterior de coxa. Ele caiu, até acho que foi pênalti, tá? Ah, mas foi pênalti no Oscar contra o Corinthians. Acho que foi. Acho que foi pênalti ontem no Wendel. Acho que foi também. Esses lances aí fora da área marcam todos. Todos. E aí no Wendel não é falta. O Wendel é deslocado pelo cara do Atlético Paranaense, só que ele vacilou. Ele não cai antes. Ele tenta a jogada. Tá faltando pro Wendel, ritmo de jogo, né? Tá faltando aquela malandragem que o ritmo de jogo traz. Ele não chegou ainda no São Paulo. Ele melhorou muito. Ele jogou muito bem contra o Corinthians. Ele jogou bem contra o Juventude. Foi poupado contra o Fluminense. E ontem era a hora dele brilhar de novo. O Crespo coloca ele de maneira correta e aí ele machuca no comecinho do jogo, o que é um pecado, que é uma grande pena. Então melhora aí, viu, Wendel? Tô desejando demais a tua melhora, cara. E foi muito assustador o que aconteceu ontem. Porque ele puxa o posterior de coxa, igual o Lucas Moura, lembra? Qual que é a diferença? O Lucas, quando contra o Palmeiras, ele tá correndo na graminha sintética lá, ele puxa a coxa em pé. Eu já senti isso aí. A coxa dá uma travada atrás, que você começa a puxar assim, você sai mancando e fica em pé. Claro que tem as suas exceções, mas a do Wendel não me parecia igual a do Lucas. Acho que é no mesmo lugar, a coxa atrás travou e aí ele pega e ele cai no chão e levanta quase que... Ele não levanta mais, ele tem que sair de maca. Quando ele sai de maca, é pôr gelo na coxa, sentar no banco de reserva e ficar vendo o jogo. Ele não consegue fazer nem isso, ele sai morrendo de dor. Então, pra mim, que não tenho ainda nada além de puro achômetro, eu acho que ferrou pro Wendel. Acho que ele não joga mais esse ano. Ah, Juba, mas são 3 meses, meu amigo, são 3 meses, quando acabar os 3 meses, estamos no mês 11, e aí quando chegar no mês 11 ele tem que fazer transição, treinar com bola, ganhar ritmo de jogo. Pra mim, acabou o ano pro Wendel, tá? E aí não dá pra ter somente o Enzo Dias. Na esquerda é melhor, você tem o Enzo Dias e o Patrick Lanza. O Enzo Dias bom, Patrick Lanza nada, na direita, Cedric Soares nada, e o Wendel, o Mike talvez seja bom. Então na esquerda tá menos mal. Nós temos um cara pra colocar, pegou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil na próxima fase, se passar. Dá pra pôr o Enzo Dias e tá tranquilo, joga 11 contra 11. Na direita não dá pra saber ainda. Então o São Paulo é muito provável que ele tenha que ir pro mercado agora buscar lateral esquerdo. Lateral direito pra mim já me parece óbvio, mas aí se o Mike jogar bem, o São Paulo pode puxar o freio e falar, não vou ir buscar lateral direito mais. Eu vou contar com o Mike e também com o Cedric e podendo pôr um Bobadilha, eventualmente um Ferrarese.
Tá bom, é do jogo, é normal. Tem dois laterais e mais um improvisado, não vejo problema. Só que na esquerda, o Patrick Lanza, eu não sei como é que ele tá jogando hoje, mas às vezes que ele teve pra provar que ele podia, ele não provou. Às vezes que ele tinha pra dar o recado pra gente que ele estava pronto, ele não estava. Então eu fico realmente preocupado e lamentando profundamente a perda desse Wendel aí, que agora que o cara vinha jogando, deu tudo errado, e pra mim isso é preocupante e muito triste. Olha só, o Rodriguinho meio que sai ele sai da sombra ontem, hein? Caramba, que jogador que ele tá se transformando. Ele jogou muito bem contra o Fluminense, né? Ele fez 2 jogadas de efeito, entrando depois no lugar do Alisson, e ontem ele joga o jogo inteiro. O Alisson, ele também entrou pra jogar, ele fica no banco de reserva, mas ele entra como volante, no lugar do Marcos Antônio, que o Crespo também tinha medo de machucar. O Rodriguinho, então, ele ficou na meia o tempo inteiro. Entre jogar bem e oscilar, ir mal, dentro do mesmo jogo, ele acaba fazendo o que um meia tem que fazer. Do nada, ele inventa uma jogada da cachola ali, ele faz uma jogada de muito efeito, porque é força física, é velocidade, ele confrontou 2 marcadores do Atlético Paranaense, caiu no meio dos dois, caiu pra cima, coceirinha aqui, caiu pra cima dos dois e ele consegue fazer uma jogada de quem tá com o corpo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Ele era um cara da base e muito magrelinho. Agora, contra o Fluminense, uma arrancada incrível, 2 talvez, e agora contra o Atlético Paranaense, uma arrancada que ele leva vantagem em cima dos marcadores, mostrando força física, visão, habilidade e segurança, né? Você cair pra cima de marcadores daquele jeito lá, com o jogo estando 1x0, 1x1, lembra que tava 1x0? Ele não é um coadjuvante que faz isso, ele foi muito bem. E aí ele cruza pro Ferreirinha com visão de jogo. Tinha como tocar na mão do Santos ali, onde tava o centroavante de São Paulo. Ele toca pra trás, olhando, sabendo o que tá fazendo, o Ferreirinha faz um gol sem grandes dificuldades. Então parabéns ao Rodriguinho, muito melhor que o Alisson como meia, e o Crespo colocou o Alisson de volante de maneira também assertiva. O Crespo pra mim tirou 10 ontem. 10, nota 10. Não tem o que pôr nem tirar, é 10. Ah, mas o São Paulo jogou vacilando. Pra mim, os jogadores deram mancada. Muito toquinho de calcanhar, muito já ganhei, sabe o espírito, já ganhou, ganha a hora que eu quero. E os caras do São Paulo, eles vão tomar uma lição, porque o jogo do Atlético Paranaense lá vai ser dificílimo. O São Paulo tem uma lição, e a lição é pros jogadores com soberba. Jogadores que tiveram ali a marrinha que não era pra ter ainda. Ganhe a Copa do Brasil, a Libertadores, e aí você bota um pouco de mala. Vou meter a mala agora tem que ganhar antes. Vocês não são tricampeões do mundo, vocês jogam no tricampeão do mundo, mas vocês não são ainda. Então tem que ganhar pra poder dar toquinho de calcanhar. E eu achei que ontem exageraram. O Crespo, ele é um cavalheiro, ele não fica brigando ali, deve brigar depois. Ele até passou o pano na coletiva, mas eu acho que ele deveria dar uma chamada nesses caras e dizer assim, ó, calcanharzinho lá pro minuto 88, quando tiver 3x0, só. Aí dá pra dar um calcanharzinho e pedir um olé, só. Vim com um olézinho com 2x0 em casa e toma 2x1 e agora complicou a classificação pra Copa do Brasil, acho ridículo, atitude pequena. Alan Ricardo, atualização que eu tenho do Alan Ricardo, só pra vocês entenderem, 21 anos, colombiano, que joga de volante e também segundo volante. Primeiro volante, segundo volante. Cabeça de área, segundo volante, homem de meio campo. Ele joga no Besiktas, lá da Turquia, né? E ele é um jogador que... Turquia? Besiktas da... Turquia, né? É que ontem eu falei do... O que eu falei ontem? Falei que era o Panathinaikos... Foi o Olympiacos, eu falei que era da França, né? Aí começaram, né? É da França, Olympiacos, tá? E aí eu falei, realmente eu vacilei aqui, né? Realmente não é da França o Olympiacos. O time do Besiktas aqui, ele é o time que tem, da Turquia mesmo, ele é o time que tem o contrato com o Alan Ricardo. E o Alan Ricardo, ele é um jogador que estaria rescindindo ou sendo emprestado lá pelo Besiktas, porque ele estaria meio sem espaço. Vamos lá, ele de 3 jogos possíveis, ele jogou os 3, então ele é titular. Ele fez um gol nesses 3 jogos e tomou um cartão amarelo, não deu assistência. E está jogando. O Alan Ricardo apareceu pro São Paulo como uma grande de uma opção e que o São Paulo já estaria negociando com ele. É um cara que joga pelo Besiktas, mas o São Paulo teria ali uma ideia de trazer o cara com o Besiktas facilitando. O que eu entendi aqui? Ele tem um valor de mercado até abaixo dos cobrões aí, ele vale 2 milhões e 200, valor de mercado de euros, de mercado, não é a multa rescisória, é um valor, tipo assim, qual que é a multa do Caleri? Caleri, a multa dele é de 50 milhões de euros, tá, mas quanto ele vale? Ah, se eu oferecer 5 milhões de euros, leva, é tipo isso. Então tem o valor da multa e tem o valor de mercado, o valor de mercado dele é 2 milhões e 200, segundo o site do Transfer Market aqui. E o contrato dele foi feito em fevereiro deste ano com o time do Besiktas, e vai até 2028. Deixa eu ver aqui, 2020 e... Pera aí. 2020...
2029. Contrato vai até 2029. Então ele é um cara que tem contrato. Ele é novo de tudo, o São Paulo pode querer colocar ele lá e dar super certo, mas por enquanto o São Paulo encara ainda como uma coisa especulativa e ainda em negociação. Agora eu me pergunto, por que o São Paulo tá procurando volante? Você não se pergunta isso? Por que volante passou a ser pauta num time que precisa de lateral esquerdo, pro lugar do Wendel, um time que precisa de lateral direito, pro lugar do Cedric ou do Mike talvez, um time que não tem meia reserva, agora o Rodriguinho tá saindo da casca aí, tá saindo da jaula, o monstro, pode dar certo, e um time que precisa de zagueiro. Um time que está endividado, um time que não tem grana em caixa, por que está procurando volante? Fica aí a nossa dúvida, nosso questionamento, e vamos deixar para a diretoria de São Paulo, se um dia Belmonte, Casares, Muricy voltarem a falar algo, se voltarem a dar alguma entrevista, eles explicarem por que estão procurando o Alan Ricardo, um volante para o time do São Paulo. Beleza então? Beleza então. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!